Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Esse é o nosso Em Casa com o Pastor e nessa manhã ou semana queremos compartilhar com você um tema bastante comum entre nós, porém difícil, a prática dele muitas vezes, que é sobre a gratidão. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 18 diz o seguinte: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você olha para essa afirmação de Paulo nessa carta, o título que vem antes diz assim: vários preceitos. Eu tive a curiosidade de observar o que significa preceito, que é prescrições, recomendações, normas minuciosas a serem seguidas. Então, quando você fala de gratidão como um preceito, parece que soa algo como um mandamento. Se você não fizer, você vai para o inferno ou alguma coisa desse tipo. Não. É uma questão de um preceito, de uma norma a ser seguida se nós queremos viver bem. Diz respeito à nossa relação, em especial com Deus. Consequentemente, vai afetar a nossa relação com as pessoas e com a gente mesmo. Então, nós teríamos que enxergar, nesse caso, o preceito da gratidão não como uma imposição ou não como um dever. Mas se a gente é filho de Deus, nós deveríamos enxergar a gratidão como um privilégio de um filho. Eu e você que somos casados e que temos os nossos filhos, é muito agradável quando você pede alguma coisa para o seu filho fazer e ele faz com alegria. Ele faz demonstrando prazer em fazer aquilo por você, em servir você. O quanto o nosso coração fica feliz e agradecido. Então, a gratidão, ela precisa ser encarada por nós nessa consciência de filhos e não de escravos. Foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu com Israel quando eles saíram do Egito. Eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles. Eles vão para o deserto e no deserto, caminhando ali 40 anos, andando em círculos, eles ficavam o tempo todo murmurando, reclamando. E esse foi certamente o maior pecado de Israel no deserto. Talvez seja por essa razão que Deus permitiu que uma caminhada que poderia durar alguns meses demorasse 40 anos. E eles não aprenderam, mesmo assim. Então, o que aconteceu com aquele povo? É porque eles não desenvolveram uma consciência de filho, e sim de escravo. Eu e você fomos chamados para ser filhos. Cristo deixa bem claro no seu Evangelho, o apóstolo João escreve assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne e nem no sangue mais de Deus. Somos filhos por herança. A nossa consciência de relacionamento com Deus devia ser o tempo todo pautada nessa direção, de fazer as coisas para agradá-lo, não por um dever, mas por um prazer. E gratidão é algo que cura até a nossa própria alma. Há uma história de um hospital que contratou ali alguns funcionários e durante um tempo havia uma ala onde as pessoas que trabalhavam naquela ala eram mais agradecidas. E a maneira como eles tratavam os pacientes afetavam em tremendo a saúde daqueles pacientes, de tal maneira que eles melhoravam consideravelmente. E havia uma outra ala do hospital em que os que trabalhavam ali eram reclamões, murmurões. E ao contrário daquela outra ala, essa ala, os pacientes pioravam cada vez mais. E eles fizeram uma inversão
E aconteceu exatamente o contrário. Então a gratidão é algo que cura, que traz alívio, que traz paz até para a nossa própria alma quando nós a exercitamos. Não há coisa mais terrível do que quando você faz algo para alguém e você recebe em troca a ingratidão. Há muitos pais que estão machucados com os seus filhos porque depois de tanto trabalho que os meninos deram, porque agora eles cresceram, chegaram à altura de acharem que são agora independentes, eles se tornaram ingratos. Isso machuca certamente o coração de um pai e de uma mãe. Então Paulo fala assim, queridos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. O que é em tudo, irmãos? Todas as coisas. Mas como é que eu posso dar graça em meio a uma enfermidade? Como é que eu posso dar graças numa situação de desespero financeiro? Como é que eu posso dar graças? E então, quando você olha para aquela passagem da multiplicação dos pães, Jesus ensinou o seguinte princípio: quem não dá graça pelo pouco nunca vai conseguir viver a graça do muito. Talvez é por essa razão mesmo que nós não estamos vencendo a nossa vida. Somos ingratos, nós reclamamos, nós murmuramos, e isso afeta tremendamente a nossa relação com Deus, a nossa relação dentro de casa, com os filhos e com as pessoas. Então, que a gente possa ter um coração grato. Aprendamos a agradecer a Deus pelas bênçãos dEle, pelas provações que nós iremos enfrentar, inclusive, sabe por quê? Porque através dessas provações, o nosso caráter é moldado segundo o caráter de Cristo para sermos mais parecidos com Jesus. Olha que maravilha! Então, se tivermos que sofrer, soframos por aquilo que vale a pena, mas com um coração grato. Ah, dificuldade financeira, dê graças, como Cristo fez. O pão se multiplicou, o seu dinheiro se multiplicará. De alguma maneira Deus te abençoará. Inclusive, quando eu vou lá no gasofilácio e entrego o meu dízimo, a minha oferta, isso é uma prova da minha gratidão, de fidelidade para com o meu Deus que me sustenta todos os dias. Então, para você que tem um trabalho difícil, que luta, que batalha, não se esqueça disso. Se você está vencendo, é porque o Senhor Deus tem te abençoado, como diz o apóstolo Paulo, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pense nos grandes livramentos que Deus tem te dado, por exemplo. Pense nas grandes bênçãos que você tem recebido todos os dias. Aliás, só o fato de estarmos vivos, a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos, e elas se renovam a cada manhã a nosso favor, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Em tudo dai graças. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Em especial, se nós colocarmos na direção da nossa vida Deus no centro, nós sim teremos capacidade de sermos mais agradecidos. Vamos fazer uma coisa nessa semana? Um teste. Vamos evitar qualquer que seja murmuração e vamos ver o que vai acontecer durante uma semana na nossa vida. Eu te garanto com toda certeza que nós desfrutaremos bênçãos incomparáveis, bênçãos inigualáveis, porque essa é a promessa de Deus para conosco. Pai, nessa manhã, nos ensine, Jesus, a sermos mais agradecidos. Não somente, ó Pai, nessa manhã, mas durante toda a nossa vida, nessa semana, nesse mês, no final do ano, enfim, que a cada dia nós sejamos despertados com essa consciência de gratidão. Que aprendamos, ó Pai, a agradecer as pessoas que nos servem, agradecer os nossos pais que nos abençoam, às vezes o tempo todo, agradecer a Deus aos nossos filhos que estão junto com a gente, enfrentando as nossas batalhas também.
Que sejamos, ó Deus, gratos com a esposa, gratos com o esposo, gratos com os pais, enfim, nos ensine a sermos gratos com a igreja que nós fazemos parte, gratos, ó Pai, pela liderança que o Senhor nos concede. Sim, Senhor, nos dê a graça de sermos gratos e largarmos mão de toda e qualquer murmuração, porque isso não agrada ao Senhor e faz mal para a nossa alma. Te pedimos, ó Pai, que seja assim, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.